Bloco 8, Turma 1, EJA CETEP, História. Boa noite, pessoal da Turma 1, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas, nós estamos aqui ajudando para resolver as atividades da próxima semana, desta semana. Vamos lá? Bom, de História, eu separei para vocês no livro 6 a página 180, que fala sobre a viagem dos sabores. Então a gente hoje tem aí uma série de sabores, comidas que a gente experimenta aqui no Brasil, comidas que a gente conhece que são de outros lugares, comidas que apareceram em vários lugares do mundo. Nem sempre foi assim, pessoal. No início, antes dos continentes estarem interligados, antes das pessoas de um continente ter migrado para outros, as comidas eram só aquelas que as pessoas conheciam. Por exemplo, quem não gosta de um cafezinho? Pois é, cafezinho árabe. Se não fosse as grandes navegações, esse entrelaçamento cultural, provavelmente a gente não tomaria café. Seria péssimo, né? Por exemplo, o milho, a batata, são alimentos aqui da América. Se os navegadores não tivessem chegado aqui, conhecido as sociedades indígenas que cultivavam esses alimentos, não teria batata e também não teria milho, nenhum produto de milho lá na Europa, na Ásia, na África, por exemplo. O cacau também, do chocolate também é americano. Tá vendo? Essas trocas culturais entre esses navegadores, entre essa circulação de pessoas que começou a acontecer a partir do século XIV, principalmente, no mundo todo, elas trouxeram essa riqueza cultural no sentido dos alimentos, de transportar alimentos de um lugar para outro, cultivar em vários lugares. É a chamada viagem dos sabores que está aí no seu livro, certo? Então nós vamos começar a compreender um pouco o processo das chamadas grandes navegações. O que foram as grandes navegações? A partir do século XIV, o comércio marítimo, né? As pessoas do continente europeu, principalmente, eles compravam e vendiam produtos que vinham lá da região das Índias, que é a região asiática, eles compravam esses produtos e os transportavam até o continente europeu, que era um pouco mais rico, e através de embarcações, principalmente pelo mar Mediterrâneo, como vocês podem ver aí no mapa, esse mar que fica entre a Europa e a África, circulava-se muitos navios para lá e para cá, fazendo esse transporte de alimentos. O que acontece? Aconteceu que os povos árabes muçulmanos, de um determinado momento, eles invadiram, ocuparam a região onde hoje é a Turquia, a capital Istambul, e fecharam o cerco. Falaram assim, ninguém vai passar aqui mais. Portugueses e espanhóis, principalmente, que precisavam desse comércio para sobreviver nos seus países, eles tiveram que procurar um outro caminho. E foi procurando esses caminhos que eles começaram a desbravar os mares. Antes, eles tinham muito medo do mar. Eles achavam que no mar tinha monstros. Eles achavam que no mar, por exemplo, quando chegava na linha do Equador, onde é um pouco mais quente, eles achavam que era tão quente que pegava fogo. Eles tinham também a ideia de que a Terra era plana, certo? Ou seja, você ia navegando na Terra plana e depois você caía no abismo. Todos esses medos eram imaginários, mas tinha lá uma razão de ser. Por que tinha uma razão de ser? Porque dos vários navios que partiam, principalmente de Portugal, muitos não voltavam. Muitos mesmo, a grande maioria. Então eles pensavam, alguma coisa tem nesse mar. Claro que existiam alguns perigos que eram de fato reais, né? Por exemplo, as tempestades, errar os caminhos, se perder, naufragar. Isso acontecia também, certo? Acontecia com uma certa frequência, porque as embarcações eram bem simples. Mas não eram monstros nem perigos imaginários. Até que, procurando o caminho para as Índias, eles conseguiram contornar o continente africano, como você pode ver aí no mapa, deu a volta inteira no continente da África e chegou nas Índias. Quem fez esse caminho primeiro foram os portugueses. Os espanhóis, meio que preocupados, nós também temos que dar um jeito de chegar nas Índias. O Cristóvão Colombo, a partir da sua experiência visual, empírica, só de ver, ele imaginou que a Terra fosse redonda. E ele comprovou com algumas observações que depois nós vamos explorar melhor quando a gente tiver presencial. Então, partindo desse pressuposto, ele imaginou, se eu saio daqui em linha reta e dou uma volta à Terra sendo redonda, eu vou chegar do outro lado, que são as Índias, que era o caminho que estava bloqueado. O raciocínio dele estava corretíssimo. Acontece que o continente americano estava aí no meio. Então ele chegou na América, nas ilhas do Caribe, achando que tinha chegado nas Índias e resolveu batizar os povos que ali moravam de indígenas. E ficou.
achando que ele tinha chegado nas Índias, mas não era, era no continente americano. Eles buscavam o que, esse pessoal? Eles buscavam as famosas especiarias, que eram temperos que ajudavam a conservar os alimentos. Numa sociedade que não tinha geladeira para conservar, esses temperos eram valiosíssimos, custavam muito, muito caro. Além de roupas, de porcelanato, coisas de prata, essas coisas todas que o pessoal lá das Índias fabricava e vendia a preços altíssimos, certo? Então tem a foto das especiarias e uma pergunta, você conhece alguma delas? Qual você já usou? Então essa é a parte de história, bem fácil, bem fácil, bem fácil. A parte de geografia, nós vamos começar a partir de agora a estudar as regiões do Brasil. Nós vamos começar pela região norte. Confere aí o mapa. Então, na região norte, esse mapa está no seu livro, aliás. Você pode fazer para mim, a partir dele, o nome das cidades, das capitais, certo? E da sigla dos estados, essas duas letrinhas também, certo? E você vai olhar também para nós algumas questões simples nessa página, que é a página 222 do livro 6, do livro do sexto ano. Você vai responder para a gente essas questões, que são bem simples, tá certo? E falar um pouquinho sobre a paisagem natural, porque quando a gente fala de região norte, a gente lembra logo da floresta amazônica, logo dos grandes rios, tá certo? Essa é a atividade de geografia, tá muito simples. Pessoal, apesar do vídeo explicativo que eu estou enviando para vocês, sempre no nosso horário de plantão, nós estamos aqui para tirar as dúvidas, tá bom? Não fiquem com dúvidas. Faça suas atividades, faça um caderno, pode enviar foto das atividades para a gente conferir, não tem problema, tá certo? No mais é isso, pessoal. Grande abraço para vocês, semana que vem a gente está aqui de novo.